Bom dia, essa é uma gravação para a aula de Tendências Matemáticas. Meu nome é Josiel Paiva Ferreira, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e a nossa aula vai versar sobre a utilização de jogos no ambiente escolar e como ferramenta para o ensino da matemática e de outras matérias de modo geral, mas principalmente de matemática. Então, esse é o nosso tema, jogos no ensino da matemática. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. São pensamentos de Vygotsky. E expressa bem o que a gente vai trabalhar aqui. Brincadeiras e jogos. Os primeiros contatos com os números. Jogos e brincadeiras, eles estão no ambiente das pessoas muito antes da escolarização. A gente tem, por exemplo, as brincadeiras de pique, como pique-esconde, em que a contagem é feita antes da brincadeira começar. Então, os primeiros contatos com os números, principalmente os números naturais, as crianças já aprendem antes mesmo do processo de escolarização. Em alguns casos, a brincadeira de par ou ímpar, a, a ideia de dividir uma turma de amigos em dois times, seja para jogar queimada, ou futebol, ou qualquer outro tipo de brincadeira. A ideia de saber a quantidade de pessoas em cada equipe para algum jogo, como, por exemplo, jogar futebol, você saber exatamente quantas crianças participam de cada equipe, é muito comum, né, as crianças estarem acostumadas às brincadeiras antes mesmo de entrar para o mundo da escolarização e ter essa noção da quantidade de pessoas em cada equipe para um determinado jogo. O que é possível brincar de duas pessoas, de três pessoas, que precisa de mais pessoas, quantas pessoas tem. É um conhecimento que a criança vai desenvolvendo de forma até mesmo natural. E como a escola pode embarcar nessa ideia? E explorar cada vez mais os jogos como ferramentas de aprendizado. Essa tendência do ensino da matemática, explorando essa brincadeira de jogos e de brincadeiras já ambientadas pelas crianças, ela é uma tendência que vem se desenvolvendo com o tempo, vem apresentando bons resultados e cada vez mais ela é praticada e aperfeiçoada. Quais são os benefícios dos jogos na educação infanto-juvenil? A meu ver, os jogos e as brincadeiras, elas propiciam o convívio coletivo. Então a criança, ela vai enxergar uma outra criança como um indivíduo, e aí eu coloco, seja como parceiro ou adversário, esse convívio, então ela vai identificar o seu amiguinho durante a brincadeira. E isso não é uma coisa fixa, né? Cada brincadeira, um amiguinho vai fazer o papel de parceiro ou adversário, dependendo daquele momento, e isso é feito de forma saudável. Não é a criação de um estereótipo de um inimigo, é a criação de um adversário. Isso, quando bem trabalhado, leva à ideia do respeito, ela traz a ideia de enxergar o outro dentro da sua capacidade, da sua limitação. E dentro do ambiente do jogo, essa colaboração e essa competição, ela se dá de uma forma controlada. E aí vem o segundo ponto. Trabalhe as disputas e competitividade pessoal em um ambiente controlado. Durante o jogo e dentro do jogo, essa competitividade, ela se dá com um objetivo temporário. Ela não é uma competitividade no sentido de você subjugar o outro definitivamente ou durante sua vida inteira ou tentar se sobressair em cima das outras pessoas. O ambiente do jogo, ela traz essa disputa com um objetivo temporário
e como já foi dito no primeiro ponto, o seu adversário ou o seu parceiro, ele não é uma pessoa fixa, então ele vai variar com o tempo. Então, no primeiro momento, você está disputando com a criança, duas crianças A e B disputam entre si. No segundo momento, as crianças A e B são parceiras disputando com a outra equipe. E isso, no ambiente do jogo, no ambiente controlado, cria vínculos sociais que são saudáveis para a criança. No terceiro momento, né, durante a competitividade, né, durante a disputa do jogo, a criança vai interiorizar as noções de regra e as noções de sanções ao transgredir a regra. Então, todo jogo, para ser disputado de forma justa e de forma coerente, ela tem regras, e o não cumprimento das regras leva a sanções. A gente pode pegar o exemplo, né, clássico do futebol, que no nosso país ele é muito popular. Então as crianças conhecem as regras, sabe o que é uma falta, sabe o que pode e o que não pode. Se você pensar no jogo de futebol sem regras, a criança poderia pegar a bola com a mão para fazer o gol, mas todas as crianças já interiorizaram essa regra de que não pode pegar a bola com a mão. Então, isso soa, né, muito natural do jogo, mas é uma regra que todos cumprem ao jogar, né, ao praticar a brincadeira ou esporte. E ninguém discute se pode ou não pode. A regra ela existe, e quem transgride essa regra sabe que está sujeito à sanção. Porém, o jogo transcorre de modo a estimular a criatividade. E todo jogo é assim. Ele sempre vai estimular a criatividade durante a solução desses problemas do jogo, tendo em vista sempre as limitações impostas pela regra. Então, se você pega, por exemplo, um jogo de damas ou xadrez, alguns movimentos são permitidos, outros a criança poderia, no primeiro momento, pensar e facilitar o jogo, não são permitidos. Então, a criatividade dela tem que ser trabalhada dentro da limitação da regra. E essa limitação da regra ela é importante para que a criança crie essa percepção de que no nosso ambiente, no nosso convívio, no mundo real, também temos as regras de convívio, as regras de boa convivência, e ela passa a absorver isso com mais facilidade, quando ela já entende a existência de regras ao praticar um determinado esporte, ou jogo, ou uma brincadeira. E aqui não precisamos citar os esportes, os desportos, claro, a gente pode, qualquer brincadeira ela tem regras. Por exemplo, o pique-esconde, a brincadeira mais simples, ela tem uma regra, a pessoa não pode olhar enquanto as outras se escondem e tem que contar até uma certa quantidade de tempo. Então, a criança que é o pegador do pique-esconde, por exemplo, ela sabe dessa regra, que ela tem que ficar com os olhos fechados enquanto as outras se escondem. E isso é fundamental para poder a brincadeira acontecer. E a gente pegar essa coisa natural da brincadeira e conseguir passar para um convívio social num ambiente escolar ou de sala de aula é muito saudável. Então, a ideia de trabalhar os jogos na educação infanto-juvenil é isso. Você pegar conceitos muito simples, que as crianças absorvem com facilidade, e levá-las, a partir deles, a conceitos mais complexos, como por exemplo, a boa convivência, você não transgredir uma regra de, por exemplo, não colar numa prova. São coisas que podem ser trabalhadas no longo prazo, quando você começa muito cedo com crianças, trabalhando essa questão das regras dentro dos jogos e a criatividade para solucionar problemas sem transgredir regras, e você levar isso até a vida adulta. E quais são os jogos indicados para as várias etapas da vida escolar? Aí a resposta ela não é uma resposta simples, né? Ela é uma resposta complexa, depende de vários fatores.
essa busca, ela vai ser constante, ela vai ser uma busca que professores, educadores, os próprios indivíduos vão estar, né, aprimorando essa busca a partir de resultados e tudo. Só que tem um princípio, que o jogo não deve ser demasiadamente difícil para não desestimular, nem demasiadamente fácil, para que não gere monotonia. Esse aspecto é importante e ele já vem sendo pesquisado há muito tempo, porque se você, sabendo dosar a dificuldade do jogo segundo o avanço do jogador, isso vai fazer ele ficar por mais tempo interessado no jogo e na brincadeira. Então, e aqui não tem uma característica fundamentada na idade. Está mais ligado ao avanço de cada um dentro dos jogos. Essa é a ideia. E como a gente sempre trabalha, né, em sala de aula com uma quantidade considerável de alunos, por assim dizer, não tem aqui um nível, né, que pode ser aplicado de modo igual para todos, embora essa seja a ideia, né? Você não tem um jogo difícil demais para a turma e nem fácil demais para a turma, e não para cada indivíduo, porque seria algo impossível de ser viabilizado, né? A não ser que fosse um jogo individual, o que acontece muito com, por exemplo, os videogames. Eles são criados para que durante o avanço do jogo, cada fase seja um pouco mais difícil que a primeira e avance de um modo que atenda a essa estímulo e resposta. Esse estímulo e resposta fazendo com que o jogador fique ali interessado na atividade por muito tempo. Trazer isso para o ambiente escolar, né, essa questão do jogo não ser demasiadamente difícil nem demasiadamente fácil, é um desafio, vai ser sempre um desafio por se tratar de vários indivíduos. Então você pode ter sempre na turma de 30, 40 alunos um grupo que não vai se interessar porque está muito fácil, o outro que não vai se interessar porque está muito difícil. Mas a ideia é você conseguir abarcar a maior quantidade de alunos e trabalhar a questão, né, já falada da disputa, de modo também a ser um estímulo, né? E também a montagem, o cuidado na montagem de equipes. Um exemplo aqui, um jogo de perguntas e respostas, por exemplo, você não formar turmas o máximo heterogêneas, com equipes heterogêneas, para que essa disputa consiga ser estimulante para as duas equipes e não ser algo muito desigual, que vá gerar esse desestímulo. Então, esse cuidado tem sempre que ser tomado. Aí algumas sugestões de jogos que são interdisciplinares. Primeiros exemplos são referentes à educação física, que é uma atividade que os alunos geralmente gostam muito, né, que é a amarelinha e pular corda. A amarelinha é classicamente matemático, por ser um jogo com quadrados e numerados, onde a criança pula segundo a ordem dos números, né? O pular corda pode também ser trabalhado a questão matemática, né, do aluno, a contagem. Aqui, a ideia desse primeiro também, de pular corda, são para alunos mais novos, então, muitas vezes, a noção da ordem dos números, o aluno não tem isso bem fixado, né? Alunos muito novinhos não têm isso bem fixado, então, é uma atividade que pode ser trabalhada em sala de aula, pode ser trabalhada em casa por pais, pode ser trabalhada pelas próprias crianças que se juntam para poder brincar num parque ou num playground ou algo assim, e estimula essa contagem, esse entendimento da ordem dos números, principalmente. Outros jogos, talvez um pouco mais
avançados, né, para alunos um pouco mais velhos, né, e também interdisciplinar, como a forca, para quem não conhece, o jogo de forca é uma palavra em que uma pessoa escolhe a palavra, a outra não conhece a palavra e tem que adivinhar qual palavra é, dando suposições de letras. É uma brincadeira que, aparentemente, ela teria mais a ver com português do que com matemática, mas o conhecimento matemático está implícito dentro do jogo da forca. O conhecimento matemático está implícito dentro do jogo da forca, uma vez que a escolha das letras que formam as palavras, elas seguem um aspecto modal dentro da língua portuguesa. Então, existem letras mais usadas, que seriam as 5 vogais, que o aluno, numa compreensão talvez abstrata, que ele também, no momento, não entenda que isso existe um conhecimento matemático dentro dessa escolha das letras, mas intuitivamente ele vai perceber com um certo tempo jogando esse jogo chamado forca, que algumas palavras, algumas letras, né, algumas letras são mais usadas dentro da língua portuguesa. E essas letras mais usadas, elas vão aparecer mais vezes e a probabilidade delas aparecerem dentro de uma palavra aleatória são maiores. E aqui, outro aspecto que esse jogo chamado Forca também leva aos alunos perceber padrões, como, por exemplo, as 3 letras Q, U, E e Q, U, A, né, que formam o fonema Q e quá, de quando ou quem, que ela sempre, o que está dentro da língua portuguesa, ele vem sempre acompanhado do U, e esses padrões começam a aparecer e começam a ser perceptíveis depois de um bom tempo jogando forca e incentivando aqui também a leitura, né, para que se conheçam mais palavras e possa ser um jogo mais dinâmico. Né? Então, a forca é um jogo matemático, sim, que pode ser utilizado e trabalhar essas questões, né, tanto na área do português quanto da matemática, as questões de quais palavras, quais letras aparecem mais dentro de uma língua. E aqui cabe também uma interdisciplinaridade com o inglês, se for o caso, numa, numa aula de inglês, o trabalho da forca, né, usando palavras de outro idioma, para as crianças também aprenderem esses padrões linguísticos. Palavras cruzadas que também, né, atendem a essa questão das letras mais utilizadas dentro da nossa língua, né? E tudo isso tem sim muito fundamento matemático. Os quebra-cabeças, a interdisciplinaridade do quebra-cabeça ela é muito vasta. A criança, a partir do momento que o quebra-cabeça ele é uma imagem fracionada, a criança é levada a abstrair aquela imagem, né, que foi fracionada, se ele souber de antemão. Caso não saiba, ele vai abstrair a partir das frações que ele conseguir encaixar primariamente, ou das que ele separar, e aí ela vai criar padrões para tentar reconstruir aquela imagem com as peças, né, que ela dispõe ali do quebra-cabeça do jogo. Dentro da interdisciplinaridade, podemos usar qualquer imagem, não é restritivo nesse sentido, então pode ser a imagem de uma fórmula química, a imagem de um animal, a imagem de de um mapa, e a criança vai sempre trabalhar dentro desse conceito de ter em mente a imagem a ser formada, caso ela saiba de antemão, e caso não saiba de antemão, ela vai ter que abstrair a partir de padrões de cor, a partir de padrões de figuras, de traços. Então ela vai ter que criar esses conceitos, observar padrões para montar o quebra-cabeça.
E outras são os enigmas, que aí nós temos os enigmas propriamente matemáticos, que podem ser montados em formas de equações, que podem ser montados em formas de... hoje em dia é muito comum aquelas imagenzinhas de... Você tem 4 pessoas, 2 de sapato, e né, nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, isso está sendo bem divulgado, e aí, para saber quanto vale uma pessoa com sapato comendo sanduíche. Por exemplo, 3 sanduíches valem tanto, 2 pessoas valem tanto, uma pessoa com sapato. Isso são as equações que a gente trabalha, de x, y, z, só que as crianças, dentro do desafio das imagens coloridas e tudo, ela associa isso a um valor de forma mais lúdica. Né? Muitas vezes as crianças conseguem resolver isso nas redes sociais, saber quanto vale, e não conseguem com o x, y, z clássico da sala de aula. E, talvez devido aí a algum tipo de restrição emocional mesmo, né? Mas aqui não cabe a mim falar o porquê. Mas esses enigmas em forma de equação, onde são trabalhados dessa forma das redes sociais, elas, pelo menos, aparentemente, despertam mais interesse em resolver. Né? O enigma, por si só, ele poderia ser um texto cifrado, né? Um texto transcrito, codificado, por exemplo, e aí tem o mesmo efeito da forca, né? De uma forma mais aprofundada, que seria você contar as letras e a partir dos padrões, daquelas que se repetem mais, você descodificar o enigma. É mais trabalhoso, um pouco mais avançado, mas interdisciplinar. E aí você pode, aproveitando, né, a ideia do enigma codificado, transmitir alguma mensagem importante para o aluno. Outra forma de enigma seriam as charadas, né, que não de forma clara, elas guardam algum tipo de informação, que sempre, né, a ideia do enigma é instigar a curiosidade, primeiro, e a capacidade criativa para resolver o problema. E temos também os jogos que são adaptáveis. E aí eu destaquei 3, o dominó, o baralho, quebra-cabeça, que podem ser utilizados de várias formas, e agora a gente vai discorrer a partir de cada um. Né? Os jogos adaptáveis, eles são interessantes, por quê? Porque, bom, eles podem abarcar qualquer nível, né, de conhecimento, eles podem ser utilizados. Então, o nível de dificuldade pode ficar cada vez mais difícil. Muitas vezes são fáceis de ser confeccionados ou encontrados, né, no comércio para comprar. Talvez um pouco mais difícil em alguns casos, mas existem, é uma opção que a escola pode dispor ou não dispor. E a partir do momento que não dispõe, principalmente o primeiro jogo, o dominó, ele é facilmente construtível, né, e pode ser utilizado em várias matérias. O primeiro exemplo que eu trouxe, um exemplo clássico, né, do dominó, e aqui não tem todas as peças, né? O que eu gostaria de destacar é que o dominó ele tem que ser um dominó, né? Ele tem que ter, né, as figuras, principalmente dispostas em duas, né? Uma figura, 7 figuras de um tipo, né? A mesma figura aparece em 7 peças, é o mais importante. E aqui é o exemplo do triângulo, né? Você tem a peça principal, que é o triângulo, e depois mais 6 peças do triângulo com outras formas geométricas. Isso aqui seria um dominó geométrico. Então, teríamos também o retângulo aparecendo com o triângulo, seria essa peça, e para o retângulo, retângulo, círculo, retângulo, trapézio, retângulo, hexágono, octógono, retângulo, pentágono, de forma para termos 7 retângulos e assim completar o jogo, com 7 de cada uma das peças, sendo uma repetida e 6 com as outras peças restantes. E aqui a gente traz um dominó histórico, né? Digamos assim, um dominó onde as peças representam, né, de um lado, estados. Então, aqui nós temos as peças referentes aos estados. E do outro lado,
uma informação referente a um dos estados. No caso aqui, é a peça referente, as 7 peças referentes ao estado do Rio de Janeiro. Então, de um lado, nós temos a peça Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aqui nós temos a peça Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, esse lado da peça se encaixa no Rio de Janeiro. E aqui tem a informação referente ao estado do Rio de Janeiro. Tiradentes foi julgado e executado no Rio de Janeiro. Como o objetivo aqui é o jogo de dominó, né, mais do que saber se o aluno sabe ou não quais dessas coisas aconteceram no Rio de Janeiro, o jogo já traz a informação que foi no Rio de Janeiro. E aí a ideia de jogar este dominó, né, histórico não é você saber se o aluno sabe ou não, é você fixar este conteúdo. Por exemplo, né, uma outra coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, a histórica Princesa Isabel era carioca. Ela nasceu no estado do Rio de Janeiro. É uma peça em que esse estado onde a Princesa Isabel nasceu é o mesmo estado em que a CNCN foi criada durante o Estado Novo, né? O governo de Getúlio Vargas. Então, várias informações históricas referentes ao mesmo estado. Então, 7, né, no caso aqui são 6 informações históricas referentes ao Rio de Janeiro, uma peça com o estado e o seu nome, e as peças, né, então eu teria aqui também 6 informações históricas de Minas Gerais, 5, né, no caso, que esse aqui já traz o MG, a mesma coisa referente a São Paulo, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Amazonas. Então, é possível criar um dominó histórico. Esse é o ponto. E assim também é possível criar um dominó biológico, é possível criar um dominó químico, é possível criar um dominó de qualquer natureza. Ele é um jogo extremamente adaptável. E o que eu trago, principalmente na questão, é que seja um dominó, né? Como foi falado no slide anterior, tenha a peça principal e tenha exatamente 7 informações referentes a cada ente, digamos assim. Por quê? Para que o jogo não seja fácil demais. Experiência particular, já estive em escolas que observei um dominó geométrico que só tinha 4 imagens. Ele não tinha 7. O que tornava o jogo totalmente desinteressante. Então, os alunos rapidamente perdiam ali o interesse naquele jogo. Então, nessa questão, o interessante é você criar um dominó que seja realmente um dominó, que tenha as características do dominó. Mudando somente aí o símbolo, o número, a informação e por aí vai. Temos também baralhos. O baralho aqui, ele permite, né, uma maior mobilidade, maior do que o dominó. Por quê? Porque o jogo com cartas, né, entendendo o baralho assim como um monte de cartas, né, ele permite vários tipos de jogos. Então, aqui a gente destaca o baralho de achar pares, né, que você poderia ter um número ímpar de cartas, como seria um coringa, e pares de cartas. Aí podem ser perguntas e respostas, figuras correlacionadas, que aí pode ser usado para jogo da memória, pode ser usado para brincadeira em que os alunos ficam com as cartas nas mãos e um puxa a carta da mão do outro, e até formar os pares, e alguém ficar com a carta coringa, né, que seria o perdedor. E, e a ideia aí é você ter perguntas e respostas e trabalhar qualquer conteúdo. Você pode trabalhar infinitos conteúdos com esse tipo de baralho, né? Diferente também do baralho tradicional, né? Que aqui eu destaquei com baralho que mudamos as gravuras, mantendo os símbolos de ordem clássicos. Aqui seria, né, já é muito usado esse baralho, né? De forma comercial, né? De forma comercial, muito usado. Você tem o baralho normal, com reis, damas, valetes, 10, 9, 8, ais, e você muda, em vez daquele símbolo clássico, coloca um símbolo que seja interessante, por exemplo, informação ou uma figura, né? Em química, né? Pode ser utilizado aí um baralho com os símbolos da tabela periódica, por exemplo, pode ser usado com minerais, com
insetos, enfim. O baralho é um material muito versátil, ele pode ser amplamente trabalhado na sua confecção para que seja interessante para o aluno, ao jogar, ao brincar com aquele objeto, ele trabalhe um outro conteúdo. E o quebra-cabeça. O quebra-cabeça também é extremamente versátil, ele pode mudar a imagem, como já foi dito, pode mudar o contorno das peças, e aqui é uma ideia muito interessante, já existe comercialmente quebra-cabeças com mapas, então o contorno das peças é o contorno do mapa, por exemplo, dos estados brasileiros, e aí você consegue montar um mapa do Brasil, onde as peças são os estados. Isso aí também é bem dinâmico, né? Você pode, você pode pegar um mapa, particionar ele, aí seria mudar a imagem, né? Mas também tem essa opção de mudar o contorno da peça com partes do corpo, né? O parte do corpo aqui poderia ser montar um bonequinho, né? Com braços, pernas, cabeça e tudo, e trabalhar isso com as crianças, ou nos modelos tridimensionais, né? De quebra-cabeça, a gente poderia ter modelos químicos, como por exemplo moléculas, né? Com as posições certinhas dos átomos e das ligações químicas, podem ter figuras geométricas tridimensionais, um cone, um paralelepípedo. Você pode ter também na biologia, né? Já existe também esse trabalho com órgãos, né? A medicina usa muito esse modelo tridimensional de quebra-cabeça, né? No curso avançado de medicina, você vai ter ali os estudantes trabalhando com órgãos de plástico, né? Um esqueleto de plástico, alguma coisa do tipo. Você pode trazer isso para as crianças também, você pode usar isso numa sala de aula, no estudo de química, de biologia, trazer esses modelos tridimensionais de quebra-cabeça. É extremamente interessante, é um trabalho que vai agregar muito valor a uma aula. E o quebra-cabeça, ele é também um ente extremamente matemático, né? Que traz essa ideia de você imaginar uma forma e como esse encaixe é dado e, e essa percepção dos padrões. Então, todos os quebra-cabeças tridimensionais ou não, eles são entes matemáticos, né? Ele vai trabalhar essa noção de raciocínio lógico, de percepção de padrões, né? Então, às vezes, essa interdisciplinaridade é trabalhada e o conceito matemático está ali inserido. E os jogos clássicos mesmo, jogos de tabuleiro, com aquele uso de dados para crianças menores, onde você joga o dado e a peça anda uma quantidade de casas e você pode trabalhar aí com 2 ou 3 dados para trabalhar a ideia de soma. Muitas, muitos desses jogos têm casas que você volta, né? Você volta posições ou avança posições, dando a ideia de subtração e soma, multiplique por 2, isso pode ser muito trabalhado com esses jogos clássicos para fixar esses conceitos de multiplicação, soma, adição, subtração nesses jogos de tabuleiro é muito válido. O jogo da velha, dama, xadrez e baralho, e campo minado, você vai trabalhar aí no probabilidade de estratégia, raciocínio lógico. E aí, e aí eu destaco esses pontos, que eles devem ser incentivados pela escola, e principalmente para os professores de matemática. E esse incentivar aqui, você pode, né, na minha opinião, toda mesa de escola deveria ter um tabuleiro de xadrez. Mesmo que você não dispõe das peças, né, ter aquela configuração do tabuleiro de xadrez. Para incentivar os alunos a, no seu tempo de livre, né, jogar esses jogos. Por esses motivos, desenvolve a capacidade de raciocínio, pode ser usado como situação-problema em exercícios. Já aconteceu de cair em questões de concurso ou de vestibulares, né, a figura do combinado e a ideia da probabilidade né, de você clicar no botão ao lado daquele número e quantas bombas existem, quantas posições existem.
né? E quando esses jogos são praticados por alunos nas suas horas de lazer, isso reflete positivamente nos seus resultados acadêmicos por trabalhar essas questões, né? Do raciocínio lógico, da percepção de padrões, da criatividade para solucionar problemas. Então, na meu ver, sempre deve ser incentivado. A conclusão desse nosso trabalho é essa, né? O uso de jogos no ambiente escolar auxilia na fixação de conteúdos ensinados nas aulas e incentiva a criatividade e raciocínio lógico dos alunos, além de inseri-los em um ambiente lúdico e divertido, onde aprendem a seguir regras. Eu acho que é extremamente importante isso, você incentivar a sua criatividade dentro de um ambiente limitado por regras, né? Então, é isso. Muito obrigado. E aqui a gente finaliza a aula.